Agora vamos fazer a leitura sindical deste processo. Primeiro é bom frisar para a imprensa que a gente está entrando num debate com o governo. Nas duas últimas pesquisas, o governo dizia que nós estávamos comparando com os desiguais. Uma comparação com o Brasil, comparar São Paulo com o Ceará não daria para comparar, porque São Paulo teria receitas diferenciadas, e realmente tem. Então, o corte que ele está fazendo é a comparação de iguais dos 10 estados que recebem complementação da União, que tem um histórico econômico parecido. Então, quando a gente verifica que o estado do Ceará, mesmo comparando entre os iguais, tem o quarto pior início de carreira do professor graduado, que tem o quinto pior remuneração do graduado, nós questionamos. Para vocês terem uma ideia, na leitura que a gente faz dos números aqui, com a ajuda aqui da equipe, nós temos uma carreira boa, que foi mantida a muito custo, muita luta, desde 93, mas, por outro lado, o Estado do Ceará continua com a política de não valorizar o início da carreira. Para ter uma ideia, o piso de R$ 1.451, tem apenas 1% de professores com formação de nível médio ainda na rede pública estadual. A grande massa de professores está aonde? No graduado e no especialista. 96% de professores são graduados e especialistas. Ou seja, que tem, no caso do graduado, a quarta pior vencimento base entre os 10 estados, nós poderíamos ter que recebe complementação da União, porque a sua economia, a sua receita ainda é baixa. Quarto pior. E temos esse graduado a quinta pior remuneração. E os especialistas que estão dentro desses 96% recebem, ao final de sua carreira, se terminar enquanto especialista, vai terminar com a quinta pior remuneração. Nós temos ainda, comparativamente ao salário mínimo, o Estado do Ceará é o quinto pior, percentualmente ao salário mínimo dentro desses iguais. Então, a nossa necessidade hoje, né, é de ter uma política de mudança no salário base do professor iniciante, primeiro para o atrair para a carreira. Né? Há uma grande desistência no Ceará da carreira de professor, pela carga horária excessiva, mas principalmente pela falta de perspectiva, não da carreira. A carreira até aponta melhoras, mas como o salário inicial é ruim, a permanência nessa carreira, né, ela fica complicada. Porque nos dois polos principais hoje, que é o graduado especialista, 96%, nós não temos, né, mesmo no graduado, mas no especialista, essa perspectiva de como professor você se manter e garantir a sua sobrevivência e da sua família. Então, essa pesquisa, ela apresenta esse horizonte. Um horizonte de que a estrutura da carreira tem que permanecer, mas temos que tocar o dedo na ferida dessa mancha que é o salário inicial de professor no estado do Ceará e a perspectiva dos especialistas, onde 96% da categoria está colocada. Então, e na próxima pesquisa que a equipe vai fazer um mapa mais nacional,
Mas nós estamos verificando que temos que ter as duas coisas no Ceará e no Brasil. O salário inicial de respeito e uma carreira valorizada. Para ter isso, nós estamos entendendo, o Sindicato Apoiador está entendendo, que no âmbito do debate com os municípios, com os estados, nós não estamos conseguindo. E nós estamos dizendo e colocando para todos os governos, via nossa confederação, que é necessário federalizar a carreira de professor no Brasil, com maior financiamento, maior controle social e, principalmente, unificando a carreira de professor no Brasil. Porque o professor tem que ter uma valorização no início, no meio e ao final da carreira. E esta valorização tem que ser dada a partir da sociedade. Então, para nós, ao colocarmos os números, os dados dessa pesquisa entre os 10 estados que têm uma situação econômica parecida, que tem uma história parecida, desmancha o discurso do governo em relação à questão econômica. Então, precisamos visualizar a importância de ter mantido a carreira, de uma estrutura boa, mas nenhuma estrutura de carreira vai ser suficiente boa se o grande problema da educação no Brasil não for atacado, que é o salário inicial. Então, R$ 1.560, não é isso? É o salário do professor formado com 40 horas, o salário base. Salário base 1.528 é o salário base do professor formado com nível superior, com 40 horas aula no estado do Ceará. Esta situação já está ocorrendo que o piso do nível médio é 1.451. A diferença do piso 1.451 para o professor de nível médio já está chegando ao salário inicial do professor de nível superior no estado do Ceará. O piso está se tornando um teto. Não é a lógica da lei do piso. O piso de nível médio é uma referência para a carreira. O que está acontecendo é que nessa política que destou do espírito da lei do piso, no Brasil e no Ceará, está havendo um congelamento do início da carreira como graduado no Brasil e acontecendo o que está acontecendo. Então é um debate que nós estamos lançando a nossa campanha salarial, iniciando a campanha salarial, levando para o governo, para o secretário Mário Filho, que gosta de números, que nós temos os números e os números não mentem. Hoje, o início da carreira no estado do Ceará, classificando entre os 10 estados que têm esse perfil econômico histórico parecido, o Ceará, infelizmente, no salário inicial, tem essa perspectiva. Então, temos uma carreira que gera possibilidades e um salário base que gera dificuldades. Então, portanto, queremos quebrar essa contradição e, para isso, é necessário maior investimento. E, para nós, mais investimento com controle social é responsabilizar mais a União, mas, ao mesmo tempo, dizer para os estados e municípios que eles têm condição, sim, de melhorar